Queridos amigos do nosso blog, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos tratar do 50º tema, que será o apego. Muito rapidinho mesmo hoje, os minutinhos serão rapidinhos. Diz na sua obra Jesus e a Atualidade, o espírito Joana de Ângeles, que o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Olha que coisa interessante. Já refletiram sobre isso? Quem que possui quem ou o quê? Quando a pessoa acha que é a dona, que possui o filho, que possui o automóvel, que possui o título, que possui o emprego, na verdade, somos apenas simples detentores. Tudo nessa vida material, física, é passageiro, efêmero, rápido, fugaz. Vou contar para vocês uns 2 ou 3 casos observados em reuniões mediúnicas. Chega o espírito muito aflito, dizendo que querem roubar os seus tesouros, os seus bens. E aí começamos a conversar com ele, né? Ele nem sabe, nem se deu conta que desencarnou. Quando começamos a conversar com ele sobre isso, descobrimos que aquilo datava de 1700 e tal, 1800. E ele tomava conta de um baú que ele tinha enterrado numa propriedade, cheio de uma moeda que hoje nem mais existe. Né? Então, quem era o dono de quem? Quem se tornou o dono e quem se tornou o escravo? Está lá o espírito, desencarnado há 200 anos, preso a uma caixa enterrada a 2 metros de profundidade, que são os bens, o tesouro, o dinheiro dele. Quer dizer, ele perdeu 200 anos de oportunidade, já poderia ter reentrado no mundo espiritual na plenitude, com consciência, programado outra reencarnação, realizado uma série de coisas, e ele está lá preso a uma caixa enterrada há 200 anos, cujo valor daquilo é 0. Então, quando ela diz que o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, isso não se dá apenas enquanto é encarnado. Segue pelo plano extrafísico, porque a pessoa nem mesmo adentra ele na medida que está tão preso, apegado àquilo que achava que era algo de valor. Obviamente, a gente poderia dar uma série de exemplos semelhantes, não é? Eu vou só citar rapidamente, porque essa questão do apego de liberdade, jaula, prisão, também esse apego a uma vingança, a um ódio, apego a um sentimento nocivo. A gente vê situações em reuniões mediúnicas que alguém persegue ao outro há 400 anos, 600 anos, 2000 anos. Aquele espírito não fez nada nesse tempo todo, a não ser tentar prejudicar e machucar alguém por uma situação que aconteceu lá atrás. Ele é escravo da vingança, porque ele está com o sentimento apegado naquele fato. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Poderia dar mais exemplos, mas vamos a uma outra parte da obra de Joana, na obra Plenitude. Ela diz o seguinte, olha que interessante. O ato de querer, desejar para si manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve, não se possui. Assim suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo,
que são geradores de sofrimento. Então ela traz aqui um elemento psicológico fortíssimo. As pessoas com medo de perder alguém, de perder alguma coisa, de perder a vida, de perder a saúde, de perder um filho, elas desenvolvem uma situação de ansiedade, de insegurança e medo que gera sofrimento, obviamente. Eu vou contar para vocês uma história interessante. Muitos anos atrás, lá estava eu na Casa Espírita Eurípides Barçanufo e eu participava do coral da casa. E tivemos a felicidade de ter uma tarde e noite em que o médium Medrado, lá da Bahia, nos visitou, fez uma palestra muito bonita e ele tem aquela capacidade de pintar. E ele pintou, assim, 15, 20 minutos, ele pintou quadros extraordinários. Monet, Manet, Van Gogh, Rembrandt. Olha, e para quem já teve a oportunidade de ver algumas dessas obras, quer seja pessoalmente num museu, quer seja através de alguma gravura, fotografia, as obras que ele pintava, com certeza, eram originais daqueles famosos pintores. Quando ele pintou uma determinada obra lá, eu fiquei pessoalmente fascinado. O ato de querer, como diz a Joana aqui, eu desejei aquela obra extraordinária. Ela era muito bonita, ela mexeu comigo. Mas eu estava sentado lá junto com o coral numa posição que eu não podia me mexer e eles fizeram depois uma espécie de venda para arrecadar recursos lá para a instituição, tanto a do Medrado, lá em Salvador, quanto a nossa lá em Jacarepaguá na época. Eu não consegui comprar. Mas eu não me conformei. E eu soube que no dia seguinte ele iria, ou um dia ou dois depois, ele iria numa outra instituição no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. E lá fui eu de novo. E aí ele pintou mais umas tantas quadros, eu assisti a palestra, ele pintou uns tantos quadros. E aí eu vi, de repente eu estava lá e ele pintou um quadro que não era exatamente o que eu queria, mas me agradou profundamente. Mas aí eu me dei conta disso que a Joana está dizendo aqui. Falei, meu Deus, eu saí lá de longe e vim aqui simplesmente pela vontade de querer uma coisa. Aí, de repente, assim como se tivesse uma intuição, uma voz me disse assim, observa bem o quadro, grava na sua tela mental e ele será seu para sempre. Você nunca vai se esquecer dele. Olhe para ele, sim, ó, como a gente pode olhar para este que está aqui. Ó. Olhe para ele, guarde-o na sua tela mental e leve-o consigo. Você não precisa tê-lo fisicamente. Olha a lição que a espiritualidade dá para a gente. E eu aí fiquei quieto, eles começaram lá, algumas pessoas se interessaram, eu fiquei quieto, assisti até o final e voltei para casa feliz da vida, me sentindo não possuidor fisicamente daquele objeto, daquele quadro, mas da sua linda imagem que ainda está na minha tela mental. Então, é muito interessante como ela colocou aqui. E ela ainda diz assim, na mesma obra Plenitude. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo como o nosso, em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Quer dizer, nós não temos como parar nenhum processo. Os processos são divinos, a vida tem uma continuidade, a inexorabilidade do tempo, não há como segurar as coisas. Às vezes a gente quer reter alguma coisa, deter alguma coisa, é uma ilusão, como ela coloca, representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos. As coisas vão se dar, gostemos nós ou não, queremos nós ou não, não há como certas coisas serem evitadas, faz parte do processo natural. Então é isso. Então, reflitamos sobre essa ideia do apego, que simplesmente serve como escravidão, cela, constrangimento para aquele que desenvolve ou agasalha dentro de si esse sentimento.